Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que o Pai nos concede tão bondosamente. Agradecer particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu. Agradecer também aos bons amigos, a companhia e o aconselhamento, rogando que nos auxiliem nesse empreendimento da noite de hoje, para que o nosso entendimento se faça mais largo, mais profundo. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Para que a gente possa melhorar nossa sintonia, né? Uma mensagem do livro Vigiai e Orai, Irmão José, psicografia do Carlos Bacelli, mensagem que tem por título Homens e Espíritos. Homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. Os que desapareceram do cenário físico estão vivendo noutra dimensão. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. E nas nossas leituras a gente tem visto que não estão, não é mesmo? Semana passada nós vimos o capítulo 21, né? E os irmãos vão se lembrar que Evelina e mais Ernesto foram mandados para o lar materno da Evelina, né? Visitar ao padrasto e a mãe, enquanto Ribas mandava um mensageiro verificar a situação atualizada na família dele, Ernesto. Já se passaram 10 dias desde que eles fizeram a visita inicial aos seus lares, Evelina visitando seu marido e Ernesto visitando esposa e filho. Muito bem. Nessa visita, né, vão lembrar, Ernesto e Evelina vão até o sítio, a chácara, a fazenda onde residem a mãe e o padrasto da Evelina, né? E Evelina revê com alegria, né, o lugar da infância dela, onde ela viveu a sua meninice e sua adolescência, né? E, mais importante isso, né, ver a lembrança carinhosa da mãe, o retrato sobre o piano, né, com uma flor do lado. Então, aquilo para ela foi uma alegria muito grande. Evelina aproveita essa visita para atuar sobre a mãe, né, no sentido de mobilizar os esforços dela, né, em favor do Desidério, o pai da Evelina, o primeiro marido da Brígida. Né. E as sugestões são infrutíferas, ela se nega, né, a lembrar do Desidério, né, e Evelina busca um atalho, né, com uma sugestão de uma adoção. Coloca na cabeça da mãe a ideia da adoção de uma criança. Né. Ernesto, por sua vez, né, revê Amâncio, companheiro de caçadas e o verdadeiro homicida. Né. E encontra o Amâncio numa condição nova, modificado, um patrão bondoso, um esposo atencioso e carinhoso, né? E respeita, né, essa, vamos dizer assim, nova etapa, né, do Amâncio, não provoca lembranças tristes nele. Também vimos que a verdade que chegou ao conhecimento do Ernesto, né, não afetou de maneira nenhuma o relacionamento,
o carinho e a amizade, né, que os dois nutrem entre si, ele e Evelina, e nem tampouco alterou os planos da Evelina de auxiliar aqueles que ela ama, né? Nós terminamos o capítulo 21 com uma cena muito bonita, né? Depois da sugestão feliz à mãe da adoção e dela conversar com a Amâncio a respeito da adoção e ele aquecer, né, em receber um menino, né? Ele faz as exigências dele. Evelina, tocada por esse ambiente, né, carinhoso, afetuoso, ela passa por cima, né, do que o Amâncio fez. Afinal de contas, ele assassinou o pai dela, né, e beija-lhe os cabelos e acaricia-lhe o coração. Foi assim que a cena terminou, né, no capítulo 21. Muito bem. Nessas condições, nós vamos retomar então a leitura, né, no capítulo 22, que tem por título Base de Novo Porvir. Tá? É um texto longo. Nós vamos tentar ler bem devagar, né, enfatizando algumas coisas, porque aqui, vamos dizer assim, nós temos esclarecido, né, a solução, né, para essa trama toda que foi desvendada até aqui, né? Como é que se conduz o assunto daqui para frente para desfazer os desencontros, os desacertos, as mágoas, né? Muito bem. Bases de Novo Porvir. No dia imediato, logo depois que voltaram lá da visita, no dia imediato, a conferência com Ribas. Ernesto e Evelina confiaram-lhe sucinto relatório da visita realizada na véspera, a que o mentor deu ouvidos atentos. Esmerando-se no aproveitamento das horas, o sábio amigo requisitou um grupo de fichas alinhadas em arquivo próximo e iniciou o trabalho mais importante da entrevista, analisando a situação de Túlio Mancini. Considerou que o jovem realmente evidenciava reduzido progresso. Entretanto, isso não invalidava o compromisso da senhora Serpa, cujo auxílio junto dele não devia esmorecer, organizando-se-lhe o renascimento próximo. Estabelecendo bases para o futuro, ele, Ribas, traçara um programa de ação imediata e mais claramente definida para os dois amigos, em cujo desempenho se lhes aplicassem as forças com a eficiência precisa. E aí o plano. Evelina permaneceria a sós, ao pé de Mancini, continuando a presidir-lhe quanto possível a renovação mental, ao passo que Ernesto se encaminharia diariamente ao plano físico, de maneira a colaborar, no limite de seus recursos, a benefício de Desidério e Elisa, carecedores de urgente e fraternal socorro. Então, eles até agora trabalhavam juntos, agora vão trabalhar em separado. Evelina cuidando de Túlio, né, e o Ernesto cuidando de Desidério e Elisa. Entendera-se com diversos diretores de serviço, domiciliados em esferas superiores, e granjeara a autoridade suficiente para funcionar na solução dos problemas alusivos aos renascimentos que se fizessem necessários em favor do equilíbrio do grupo. A moça, porém, ao registrar-lhe as instruções, raciocinou pesarosa. Instrutor Ribas, não me será concedido, então, visitar meu pai e abraçá-lo agora? O senhor compreende as minhas saudades. Entendo, sim, mas a condição atual de Desidério não nos aconselha espontaneidade nas atitudes.
Para ajudá-lo com segurança, é imperioso examinar previamente as nossas menores manifestações. Mesmo as minhas, até mesmo as suas maneiras de filha entram em linha de conta. Aquele rebelde e nobre coração que lhe serviu de pai possui qualidades notáveis que serão desentranhadas em momento oportuno. Convém, filha, não venhamos a estragar as oportunidades. Paciência. Como assim? Ele deve reencontrá-la em momento de mais alta compreensão. Fantine assisti-lo-á diariamente, através da palavra edificante, em tarefa idêntica ao apostolado doméstico que a sua dedicação desenvolve no Amparo Mancini, empenhando-se a despertá-lo para as alegrias da espiritualidade maior, ao mesmo tempo em que, neste trabalho, ambos aprenderão a readquirir o respeito e o afeto mútuos. Uma reconciliação, né? Depois de um sorriso amistoso, continuou Ribas, não é isso mesmo o que sucede a você em relação a Túlio? Evelina aqueceu, compreensiva. Isso, entretanto, volta Ribas, prolongou-se o mentor, não obstará sua intervenção nos acontecimentos quando as circunstâncias nola sugiram. Você pode e deve efetivamente rever seu pai terrestre. No entanto, a sua influência filial, ao nosso ver, precisa ser usada em favor dele mesmo. A senhora calou-se e Fantine aparteou. Instrutor, se não sou importuno, estimaria saber se o mensageiro de sua confiança inspecionou a situação de nossos companheiros na residência de Guarujá. Sim, mas não foram achados ali. Estão em São Paulo. Na casa de Vila Mariana? Caio e Vera, sim. E Elisa? Fala Ernesto. Pergunta o Ernesto. Há precisamente 6 dias foi internada para tratamento numa clínica de saúde mental. Meu Deus, como as coisas se modificam. Vamos lembrar que o Ribas fez uma ênfase muito grande na necessidade de informações atualizadas acerca de como estavam os parentes do grupo, né? Meu Deus, como as coisas se modificam. Instada por Serpa, a filha assumiu responsabilidades e a doente não pôde resistir. As notícias recebidas, no entanto, destacam enorme gravidade nos prognósticos quanto à posição orgânica de Elisa. Sou constrangido a comunicar-lhes que a enferma piorou muito quanto ao processo obsessivo de que é vítima e, à face dos recursos circulatórios de que é vítima, problemas de circulação que ela tem, e à face dos recursos circulatórios precários, surgiu-lhe uma trombose cerebral progressiva, indicando desencarnação próxima. Tudo isso após terrível desgosto. Que desgosto? Interpelou Fantine atônito. O instrutor imperturbável. Averiguamos que Serpa, de algumas semanas para cá, pressionou Vera para que se retirasse da genitora
a faculdade de dirigir os próprios negócios, a interdição, como a gente conhece. Advogado de muitas relações, muniu-se de influências diversas e assim que convenceu a futura sogra a hospitalizar-se para tratamento, assegurando não passaria de 2 a 3 dias, obteve, com as certidões devidas, o despacho da autoridade competente, favorável aos seus propósitos. E apresentou esses propósitos aos amigos em todas as providências, como sendo da jovem a quem promete desposar. Claro que o choque para Elisa foi algo de muito doloroso ao reconhecer, na instituição de saúde em que se encontra, a impossibilidade de mobilizar os seus recursos econômicos. Isso porque, apesar de obsessa, está perfeitamente lúcida. Para nós, é a criatura de mediunidade torturada, com fenômenos psíquicos por agora incompreensíveis a quantos lhe desfrutam a convivência. Para Serpa e Vera, é um caso de senilidade precoce. Caio, então, agora, volta o Ernesto. A frase hesitante de Ernesto esmoreceu-lhe na boca. Ribas, no entanto, completou-a. É o procurador de nossa doente e da filha, com poderes legais para manejar-lhes todos os bens. Ante os dois interlocutores espantados, Evelina e Ernesto, à vista dos fatos, admitindo o imperativo de nosso entendimento, tão arejado quanto possível, é forçoso informar você, Fantini, de que seus terrenos em Santos já foram vendidos anteontem, conforme as resoluções de Serpa, que se investiu na posse de alguns milhões de cruzeiros a título de corretagem. Não digo isso como quem julga o comportamento menos feliz de um companheiro, mas sim porque necessitamos planejar o futuro, com a obrigação de nos determos em minudências, detalhes, mesmo indesejáveis. Que ladrão! O grito acusativo de Ernesto vibrou ensopitado. Meu Deus, mais uma vez, Caio malfeitor? Ribas fixou um gesto de paternal benevolência e opôs a contradita. Evitemos a crueldade, fujamos de qualquer violência. Indispensável envolver Serpa e Vera em ondas de nossa melhor simpatia. Por quê? Bradou Fantini desolado. Vocês não devem esquecer, volta Ribas, que os dois, na equipe doméstica, são amigos providenciais. Se vocês operarem com segurança, no apoio afetivo que Caio não prescinde, esposará Vera e será o pai de Mancini na existência próxima. Sem dúvida, agindo assim, resgatará o débito que lhe é próprio, porquanto, havendo subtraído Túlio à vida física, é obrigado a restituir-lhe esse mesmo patrimônio, segundo os princípios de causa e efeito. Além disso, porém, tranquilizará Evelina, encarregando-se no mundo da reeducação de um espírito cujo destrambelho emotivo tanto trabalho vem custando à nossa amiga. Eu entendo tudo isso, mas abalançava-se Fantini a interpor argumento menos favorável, que Ribas cortou esclarecendo. Sei, Fantini, sei o que você pensa.
Você, apegado ainda à família consanguínea que o Senhor lhe emprestou na terra, reconhece que Serpa começou a apoderar-se daquilo que foi sua razoável fortuna. Você, indiscutivelmente, não deve se iludir. Assim como já negociou os lotes que lhe pertenciam em Santos, disporá talvez de todo o material que você aprecia, ainda como tendo os seus apartamentos de aluguel em São Paulo, a sua residência de Guarujá, as suas apólices, as suas joias, os seus depósitos bancários e até mesmo o seu pequeno mundo doméstico de Vila Mariana. Aceite a realidade, meu amigo. Todas as suas propriedades no campo físico, mediante a desencarnação, passaram ao domínio de outras vontades e ao controle de outras mãos. A vida reclama o que nos empresta, dando-nos em troca, seja onde seja, o que fazemos dela junto dos outros. Todas as transformações a que nos referimos virão na certa. Logo Caio consiga fazer de sua filha a esposa legítima. Entretanto, abstenhamo-nos de classificá-lo por ladrão ou malfeitor. Ele é sim um filho de Deus, tanto quanto nós, sacando no futuro. Toma hoje por empréstimo à sua viúva e à sua filha os recursos que você lhes deixou por fruto de uma existência imensamente laboriosa, julgando que realiza brilhante proeza de inteligência. Entretanto, a pessoa enganada é ele mesmo, o nosso pobre amigo. Mas como? Diz o Ernesto. O mentor sereno clareou o assunto. Supondo senhorear largos créditos, Caio apenas assume largas dívidas perante as leis divinas. Retendo os patrimônios materiais de Elisa e Vera, experimentará instintivamente a fome de ação para enriquecer cada vez mais. Apaixonar-se-á pelo dinheiro e tão cedo se sentirá saciado. Ao invés de aproveitar as alegrias da vida simples, andará distante da verdadeira felicidade, escravizado que ficará por muito tempo a ambição de ganhar e ganhar, amontoar e amontoar. Isso tudo, no fim, será revertido em benefício, sabe de quem? Estimaria saber, apontou Ernesto estomagado. Dos seus familiares, meu caro, e principalmente de Elisa, a quem ele presentemente impele à desencarnação prematura, com apontamentos insensatos, sequioso de lhe governar as vantagens econômicas em regime de ilusória impunidade. Explique-nos, solicitou Ernesto ansioso. Ribas apanhou o pequeno mapa dentre os papéis que compulsava e elucidou, indicando figurações aqui e ali. A desencarnação de Elisa está prevista para breves dias, mas o renascimento dela, depois de reequilíbrio seguro em nossa instância, poderá ocorrer, conforme o nosso esquema, dentro de 5 a 6 anos. Com a permissão de nossos maiores, será ela filha de Serpa e Vera, se vocês trabalharem no socorro a ambos com muito amor. Renascerá depois de Mancini, que lhes será o primogênito. Como é fácil de perceber, daqui a 30 anos, mais ou menos,
ocasião considerada provável para o retorno de Caio à vida espiritual, devolverá a ele a sogra espoliada, então sua filha, tanto quanto a Vera Celina, na condição de viúva, todos os patrimônios de que hoje se apropria e restituí-los-á positivamente aumentados, acrescidos de grandes rendimentos, ao mesmo tempo em que terá trabalhado para legar a Túlio, na existência nova, uma situação material invejável. Diante de Evelina e Ernesto estupefatos com a segurança das leis de Deus, Ribas pareceu encerrar os estudos, advertindo: longe de nós a intenção de categorizar Serpa à conta de larápio ou delinquente. Ele é nosso aliado, nosso amigo. O que nos compete fazer de imediato é rogar ao Senhor fortalecê-lo com a bênção da saúde física e da euforia espiritual, a fim de que viva tranquilo no casulo terrestre por muitos e muitos anos. E sorrindo: chegará o tempo em que vocês dois se aprestarão quanto possível a fim de resguardar-lhes as garantias pessoais e ampliar-lhes os lucros dignos, de maneira a proteger o futuro dos entes caros. Imploremos a Deus, faça dele um homem rico e bondoso, diligente e realizador. Precisamos dele e, consequentemente, Caio precisa de nós. Notando a senhora Serpa que a conversação descambava para o término, apressou-se a dizer: instrutor, e meu pai? Venho sonhando para ele o regresso ao berço terreno. Torna Ribas: isso igualmente já consta de nosso esquema. Sabíamos, Evelina, que você, filha dedicada e amorosa, cogitaria de ajudá-lo. Fomos informados de que você ontem já lançou no coração materno a ideia semente que frutificará com o amparo divino, suplicando à nossa irmã Brígida o recolha no lar como menino perfilhado, adotado. Seu apelo foi muito feliz e, com semelhante medida, Amâncio Terra, seu padrasto, receberá o socorro merecido. Em verdade, ele exterminou o corpo de Desidério, seu pai, alucinado na paixão que lhe enseguecia o espírito, e apossou-se-lhe da casa e dos recursos. É um homem ateu e evidentemente criminoso, mas profundamente humano e caritativo. Recolheu os bens de seu pai. No entanto, ao dilatá-los com administração judiciosa e profícua, fez-se o esteio econômico para mais de 200 espíritos reencarnados, os seus servidores e rendeiros, com os descendentes respectivos. Há mais de 20 anos, a todos protege com a vigilância de um pai atento e bom. Nunca abandonou os que enfermassem, nunca desprezou os caídos em prova, nunca deixou crianças ao desamparo. Sim, ele assassinou Desidério, seu pai, e responderá por essa falta nos tribunais da vida. Mas escravizou-se a Brígida, sua genitora, de quem procura satisfazer os menores desejos na posição de marido honesto e fiel. Tantas preces sobem do mundo a favor dele para a infinita misericórdia de Deus,
pelas consolações e alegrias que espalha, que chegou a merecer mais amplas atenções de nossos maiores. Fomos recomendados ontem para que a sua filial rogativa seja atendida no momento oportuno. E quanto a seu pai, segundo a sua petição, retornará com a bênção do Senhor ao convívio do homem que ainda odeia, mas aprenderá a ver-lhe as qualidades nobres e a amá-lo enternecidamente, como a um verdadeiro pai, de quem receberá abnegação e ternura, apoio e bons exemplos. Ribas silenciou por momentos e em seguida acentuou, qual se estivesse respondendo a certas dúvidas dos ouvintes. É inegável que Amâncio possui apenas mais 10 anos de permanência no corpo físico. De acordo com os dados esclarecedores que nos foram enviados com os objetivos de estudo. No entanto, para um homem com os serviços prestados que ele tem, não nos será difícil obter, junto aos poderes superiores, moratória de 15 a 20 anos a mais, prolongando-lhe o tempo na existência atual. À face de tudo isso, esperamos possa ele realmente conquistar do Senhor a felicidade de receber Desidério por filho, através do concurso de um casal humilde, a fim de conferir-lhe vida nova e devolver-lhe no porvir todos os bens de que foi um dia despojado. Esteja certa, Evelina, de que seu pai, reorientado pelo carrasco de outro tempo, hoje transfigurado em obreiro do bem na escola do trabalho, será um homem equilibrado e com todos os recursos para ser feliz. Ribas pausou de novo alguns instantes e logo após anunciou: nosso esquema inclui um acontecimento importante. Nos dias que virão, seremos chamados a aproximar os lares de Serpa e Amâncio, porquanto Desidério e Elisa, reencarnados, realizarão venturoso matrimônio em plena juventude. Envidaremos esforço máximo para que Desidério se despeça de nós em breve tempo na direção da vida física. Evelina chorava de jubilosa emoção, meditando na justiça perfeita de Deus. E Ernesto refletia, empolgado de assombro, ante a lógica do plano estabelecido. Sopitando a comoção, encharcada de lágrimas, a senhora Serpa articulou nova pergunta. E minha mãe? Sua mãezinha, aclarou o mentor, acompanhará os destinos de Amâncio. Sua mãezinha acompanhará os destinos de Amâncio. Seu pai, o Desidério, desposou-a, mas não a amava. Tanto assim que nas anotações e relatórios de que dispomos, você ainda estava no berço terrestre e ele já gravitava para outros campos sentimentais. Tantos projetos, especulou Fantini. Transformar figuras em obras exige trabalho e trabalho. Quem se responsabilizará pela execução de semelhantes planificações? O mentor lançou-lhe benevolente olhar e falou para ambos. Vocês já ouviram falar em guias espirituais? Ernesto e a companheira esboçaram silencioso gesto de estranheza. E Ribas. Pois é. Vocês dois,
serão os encarregados do serviço em perspectiva, com todas as tarefas satélites que lhes forem consequentes. Esforçar-se-ão para que Serpa e Vera se consorciem, para que Elisa se recupere após a desencarnação no menor prazo possível, para que Desidério volte ao renascimento físico nas condições desejáveis, e auxiliarão ainda a Elisa no retorno à Terra com o dever de amparar-lhes o berço e a meninice, além de que estarão colaborando não só para que a futura genitora de Desidério conquiste recursos adequados a acolhê-lo no calço materno, como também para que o nosso amigo, a reencarnar, venha a se sentir convenientemente instalado na posição de filho adotivo. E nada de esquecer do nosso Mancini, que prossegue requerendo atenções especiais. O encaminhamento dele no futuro, o enlace de Elisa e Desidério mais tarde, depois das providências com que nos empenharemos a reaproximar as famílias Serpa e Terra, num gesto marcante de bom humor. 30 anos de trabalho, meus amigos. Para início de ajuste, considerem-se vinculados à nossa cidade em serviço, no mínimo de 30 anos pela frente. Ernesto contemplou Evelina, tomado de profundo enternecimento. E pensava que ela e ele haviam sido rechaçados da memória dos que mais amavam, quase que totalmente esquecidos, recusados, afastados, substituídos. A ex-senhora Serpa, pois que a moça se reconhecia francamente liberada pelas atitudes de Caio quanto ao prosseguimento de qualquer compromisso de natureza afetiva, fixava Ernesto e sintonizava-lhe com a onda de ideias e emoções. Estavam os dois com a paz de consciência e a sós, um com o outro, na empresa que os chamava. Fantini pareceu-lhe mais espiritualizado pelos sofrimentos dos dias últimos, qual se a fogueira das aflições ocultas lhe houvesse remodelado a forma e retocado o semblante. Entreolharam-se e compreenderam-se. Todos os entes queridos da terra, exceção de Brígida, que ainda mantinha pensamentos de ternura e saudade para a filha distante, dispensavam-lhes a presença e o concurso. Entretanto, necessitavam agir e construir a favor deles mesmos. E ao modo de aliados que se reencontram para veneráveis mistérios no campo da vida, se prometeram, sem palavras, irmanar os corações, transferindo um para o outro os sagrados tesouros afetivos que se lhes devolviam da terra, convencidos de que precisavam da escora recíproca para a jornada que se lhes descerrava aos anseios de redenção. Vou começar aqui por esse finalzinho. Então, nesse finalzinho, o que a gente tem é, depois de toda aquela exposição, de toda a explanação do Ribas, e encerrando com uma promessa de 30 anos de trabalho para os dois, né? Os dois se olham abandonados, quer dizer, aqueles que eles tinham vinculação afetiva, efetivamente tinham desobrigado essa vinculação, né? Tanto a Elisa, da parte do Ernesto, quanto o Caio, da parte da Evelina, né? E eles se veem os dois em trabalho, né? E com os seus afetos, né? De volta, restituídos, né? E aí se prometem entregar os afetos um para o outro.
uma abordagem bonita, né? Se fosse no plano material, eles estariam começando um namoro, né? Na verdade, não deixa de ser um compromisso afetivo da mesma ordem, não com a mesma conotação, né? Mais sublimado, mais etéreo, né? Quem se perguntava lá atrás se a afeição do Fantini, que caminhava a passos largos, né, para um casamento com a Evelina, então aqui nós temos a consumação, vamos dizer assim, né, do início do namoro dos dois, né? Estou fazendo essa analogia para a gente poder entender, né? Serão 30 anos juntos, trabalhando por esse grupo familiar, né, tentando colocar, vamos dizer, em ação, colocar na prática esse planejamento que o Ribas acaba de descrever. Vamos por partes. Vamos começar lá pela nossa irmã, Elisa, né? Porque a situação dela se agravou e ela está internada, né, numa clínica de saúde mental. Efetivamente, ela não tem um distúrbio mental, ela tem uma mediunidade desgovernada, eu chamo de desgovernada. O nosso irmão Ribas chama de mediunidade torturada, né? E o que a gente vê é que ela está desenvolvendo uma doença do corpo, né? Está somatizando no corpo uma doença que a levará ao desencarne muito rapidamente. E aí a gente volta à questão, né? A mediunidade, a obsessão e a morte, né? A condução para o dano físico com a morte. No caso dela, ela tem uma doença circulatória de base, então ela já tinha um problema circulatório, né? Como a mediunidade é um estado de sobreexcitação, né? E essa sobrecarga, vamos colocar assim, né, agravou um quadro clínico que ela já tinha. Então o que a gente tem é uma perspectiva de trombose cerebral por força do agravamento do problema circulatório, né? Como todo o processo mediúnico se dá no cérebro, né, se dá numa glândula específica do cérebro, e o cérebro trabalha como um grande dínamo, né? O que a gente tem é que a obsessão e a mediunidade, né, acabaram agravando o caso e levando a nossa irmã à porta da morte. No livro dos médiuns, né, nas questões 188, 194 e 221, terceira pergunta, né, a gente vê a confirmação disso. Ele diz na 188, os médiuns delicados ou muito sensitivos devem abster-se das comunicações com espíritos violentos, por causa da fadiga que ela resulta. Na 194 ele diz assim, médiuns convulsivos, que são aqueles que têm um estado de sobreexcitação quase febril, que é mais ou menos aquela mediunidade que nós vimos a Elisa demonstrar, né? É preciso que esses médiuns só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. E na terceira questão do item 221, o Espírito responde, há casos em que é prudente, necessário mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Então, a obsessão que a Elisa desenvolve, que é uma subjugação, né, exige um contato permanente, é um domínio permanente. Ela fica permanentemente sobreexcitada. E isso certamente agravou a doença de base, que é o problema circulatório, né? Então, o que a gente tem é uma coisa cooperando com a outra, né? A situação que ela vive, então, de desencarnação, não é, vamos dizer assim, o obsessor que a conduz. O obsessor agrava um problema,
A obsessão agrava um problema que a conduz ao desencarne. Para a gente poder delimitar, vamos dizer assim, a responsabilidade, o que é fator preponderante. Tá? Muito bem. Vamos para os planos. Né? Os planos são muitos. Nós teríamos aqui assunto para discorrer por horas, né? Porque é tudo muito interessante. Né? A gente vê pela primeira vez, por exemplo, o Ernesto perder as estribeiras, quando ele diz que o Caio é um ladrão. Né? E tudo por quê? Tudo porque ele estava se apoderando dos bens, né? da Elisa e da Vera. Quer dizer, pela primeira vez, os bens materiais foram um fator determinante no desequilíbrio do Ernesto. Outras coisas interessantes, né? A gente vê, no caso, a descrição da Brígida, né? Lá atrás, quando a Brígida é convocada a retornar ao passado, ela faz um esforço tremendo para a imagem do Desidério não aparecer para ela. Né? O Desidério se descreve como um marido e um pai amantíssimo. Né? Mas aqui nas anotações o que a gente vê é isso. Ele não era um pai amantíssimo, ele desposou a Brígida sem a amar. E o que é pior, ele não era também um marido fiel. Né? Então, quando ela faz um esforço grande para não lembrar dele, né, a gente tem aí a explicação. Não era um casamento feliz. Ele descreve como um casamento feliz, mas ela certamente não se sentia feliz. Assim como Elisa não se sentia feliz no casamento com Ernesto, que ele descrevia, né, como sendo ele amava demais, isso aqui que tem homem ciumento. Então, tem coisas interessantíssimas. Mas vamos ao que interessa. Lei de causa e efeito, ação e reação, como queiram descrever. A gente deve espiar, né, naquilo em que a gente errou. Então, tanto o Caio quanto o Amâncio, né, através do homicídio, né, eles contraíram débitos. Então, a retirada da vida do Túlio pelo Caio, a retirada da vida do Desidério pelo Amâncio, impõe aos dois a obrigação de restituir a vida. Né? No caso, a expoliação que ele está empreendendo contra a Elisa, né, e agora mesmo ela vai desencarnar, o obriga a restituir a ela todos os bens que ele expoliou, todos os bens que ele se apoderou. Então, no projeto reencarnatório, e aí está, cada um vai se defrontar com o erro que cometeu, né, na condição de sanar o problema. Na melhor condição, porque, veja bem, se o Caio recebesse o Túlio em outra condição que não como filho, não haveria o afeto gratuito, inicial, vamos dizer assim, né? sem exigências, que um pai desenvolve para um filho. Então, essa condição de família, voltar como filho, aquele que foi assassinado, propicia ao assassino a condição de ir desfazendo todas aquelas marcas que ele imprimiu no outro espírito, as mágoas, a vingança. Quando o Ribas diz que o Amâncio vai receber o Desidério como filho, ele descreve assim, que o Desidério retornaria ao convívio do homem que ainda odeia, mas aprenderá a ver-lhe as qualidades nobres e amá-lo enternecidamente. É esse tipo de coisa que o planejamento reencarnatório, né, propicia. Um encontro nas melhores condições, nas condições mais favoráveis a que aqueles problemas, né, do sentimento que foram criados lá atrás sejam resolvidos. E os afetos, né, os desafetos se tornem afetos, né, que as contendas se tornem união.
No caso específico, né, o que a gente tem, né, é esse planejamento. Né? A Brígida encontrou no Amâncio, né, o homem fiel, o esposo honesto, né? Então, fez a vinculação. A Elisa e o Desidério, né, se vincularam afetivamente. Então, lá na frente, os dois vão se encontrar na juventude e vão contrair o matrimônio. Esse é o arranjo que Deus permite seja feito para que as criaturas se encontrem, se reencontrem numa condição melhor, para que deem curso, né, ao seu progresso, à sua melhoria, de forma a transformar em amor, adquirir o amor, né, que é o grande objetivo, no lugar desses desarranjos todos que a gente se impõe dia após dia. Para encerrar, e nós fomos bem longe hoje, né, nós estamos diante de uma tarefa de 30 anos. A gente fala de planejamento reencarnatório, todo mundo fala planejamento reencarnatório, mas a gente não presta muita atenção no que seja um planejamento reencarnatório. É uma conciliação muito complexa, né? É gente que está encarnado, vai desencarnar, vai reencarnar, é gente que está encarnado com prazo de validade por vencer, como é o caso do Amâncio, tem mais 10 anos de vida, mas vai receber um filho e aí propõe-se uma dilação de 20 anos. Tudo isso, né, é uma coisa muito trabalhada, muito sutil. Né? Então, quando a gente fala de plano reencarnatório, a gente não tem essa noção. E esse capítulo, no particular, ele descreve as minúcias, os arranjos todos que são feitos, de forma a colocar de volta as criaturas em contato. Né? Então, toda vez agora que nós falamos de plano reencarnatório, fiquem atentos à dificuldade, à sutileza que é, né, à complexidade que é, né, reunir, colocar frente a frente novamente criaturas que se odeiam numa condição em que o ódio fica, pelo menos por algum tempo, obstado, né, não vai adiante. Então, aqui a gente tem a verdadeira ideia do que seja planejamento reencarnatório. A sua delicadeza, né, e o quanto ele é exigente. Os guias espirituais trabalham muito. Né? Então, quando falar de guia espiritual, o cara não está de braço cruzado, não. Não está descansando em berço esplêndido, não. Está trabalhando demais da conta. Está num esforço tremendo, né, para nos auxiliar. Nós encerramos a leitura, né, rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha debaixo da sua luz, para que nós tenhamos clareza na identificação dos objetivos, na escolha do melhor caminho, né, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Deus abençoe os meus irmãos. Até a próxima.